Olá, gente, boa noite para todas as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando e que vão chegar, vão estar, né, nos acompanhando nessa conversa maravilhosa. Para quem não me conhece, eu me chamo Ariane Sena, eu sou mulher trans, sou psicóloga, atualmente trabalho na Defensoria Pública do Estado da Bahia com os direitos da população LGBT, estou pré-candidata a vereadora pelo PSB. E a minha conversa hoje, a minha convidada é a deputada Lídice da Mata, a deputada federal, a nossa deputada. E eu gostaria de dizer, deputada, que para mim é um orgulho, é uma honra muito grande estar conversando contigo. Eu me sinto realmente incrivelmente dentro do meu espaço, sabe? Porque a senhora me representa muito. É uma mulher Obrigada. que desde 1983 vem nessa caminhada política, né? Foi vereadora e foi senadora e foi deputada estadual, deputada federal, prefeita, a primeira prefeita. Então, eu queria iniciar essa live te dizendo que eu te escolhi, né? Eu escolhi o PSB, mas também escolhi estar do seu lado, porque a senhora representa muito o que eu sou também, fala muito de mim, sabe? É uma caminhada política muito grande, uma caminhada de muitos anos e que reverbera em um compromisso. Então, quando eu pensei em entrar na política, eu imaginei, devo estar ao lado de pessoas que conheçam sobre política, que conheçam sobre a cidade de Salvador, que conheçam sobre o Estado e sobre o Brasil. Então, a senhora traz toda essa carreira, eu penso que tem a cidade, o Estado e o Brasil em mãos. E outra coisa, deputada, é uma pessoa que me representa muito sobre a questão da imagem, né? É algo que eu sempre me preocupei, foi não estar praticando atos desonestos mesmo, né? Eu nunca vi a senhora em atitudes desonestas do tipo. Então, eu queria te agradecer muito, já te dizendo isso, né? O quanto que a senhora é maravilhosa e representa essa força feminina. E nesse primeiro momento, eu queria passar a palavra para a senhora, para que a senhora pudesse também fazer uma apresentação em primeira pessoa, mas a minha ideia, deputada, é para que a senhora já inicie também falando sobre a sua relação, né, com a comissão mista de fake news, por que mista, né, e como que a senhora se inseriu dentro dessa comissão. Eu queria que a senhora já apresentasse sobre isso, né, o que é relatora, o que é que as pessoas precisam saber sobre isso. Boa noite. Boa noite, Ariane. É para mim uma enorme satisfação, uma alegria, num sábado desse, estar conversando sobre política com você, numa noite de sábado. E você que tem uma experiência tão singular na Defensoria Pública, tão própria, né, que trata de temas tão delicados e que nós todos temos assim o dever de aprender com você, de poder acompanhar cada uma dessas questões com que você atua na defesa da população LGBT, na defesa da população trans. Então, eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com a luta de vocês, com a sua luta especialmente, e dizer que contem comigo. Quanto à CPI, o que é uma CPI? CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. É uma comissão que existe em todos os parlamentos. Ela tem a exigência dela é que ela tenha um apoiamento de 1/3 da casa, do número da casa, o que na Câmara significa 171 deputados que assinam aquela proposta para que se instale essa comissão de investigação. Esta é, no entanto, uma CPMI. O que é a CPMI? A CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, ela tem a participação não apenas da Câmara dos Deputados, mas também do Senado Federal. Por ser mista, ela tem uma divisão de tarefas entre Câmara e Senado. Ela, por exemplo, ela tem um presidente que é do Senado, uma relatora que é da Câmara. Existem outras comissões mistas na Câmara ou no Congresso. Né? Geralmente, as comissões especiais que fazem a primeira análise da admissibilidade
de uma medida provisória são comissões mistas, de Senado e de Câmara. Elas geralmente se reúnem no Senado e, neste caso, se ela for presidida por um senador, ela terá um relator, uma relatora da Câmara como escolhida. Né? E ela vai mudando sempre. Diferente da CPMI, a comissão mista das medidas provisórias, se uma for de presidência da Câmara, a outra necessariamente terá a presidência do Senado e vai assim, né, fazendo esse revezamento. Então, a nossa comissão é uma comissão parlamentar mista de inquérito, portanto, que une Câmara e Senado para analisar, para investigar a ocorrência de fake news na eleição de 2018, a ocorrência de fake news como ameaça à democracia brasileira, ou seja, o ataque às instituições democráticas, ao Congresso, ao Parlamento, ao Congresso, ao Supremo, portanto, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, e também outras instituições democráticas, né? E, além disso, ela também pretende investigar, nos seus objetivos, a prática de crimes contra populações vulneráveis de crianças e adolescentes, que, através de algumas plataformas que existiram, eram estimuladas a alto flagelo, inclusive até mesmo a suicídio. E também a prática de bullying. Né? Nós sabemos que muitos são os casos de bullying contra adolescentes no período escolar, ou mesmo contra personalidades, celebridades, né? Do meio artístico, que é realizado através das redes sociais. Então, é como se nós estivéssemos investigando 4 tipos de crime, ou seja, 4 tipos de crime cibernéticos. Então, a gente fala muito, deputada, sobre gabinete de ódio, né? Ficou popular esse termo, assim, né? Nos jornais, na boca a boca, em WhatsApp. O que seria esse gabinete de ódio? Como que ele funciona? Olha, o gabinete de ódio foi uma denúncia feita por uma revista chamada Revista Cruzoé, depois confirmada pela deputada Joyce Hasselmann, que foi líder do PSL, e pelo deputado Frota, que diz o quê? Diz que durante a campanha eleitoral existia um grupo de 4, 5 pessoas vinculadas à campanha de Bolsonaro que tinham como objetivo central criar campanhas de ódio contra os seus adversários, especialmente contra o adversário candidato oposto, mas também contra seus adversários, deputados, pessoas que, em geral, não concordavam com o seu pensamento. Isso, depois da campanha, teria se deslocado para o gabinete propriamente dito do presidente da República. A denúncia é essa, que hoje existe esse gabinete dentro do gabinete do presidente da República, onde atuam 5, 6 dessas pessoas que vinham desde a campanha prestando este desserviço à comunicação política no Brasil. Outra coisa também, deputada, que me chama muita atenção e que é do meu interesse, do interesse de nós, mulheres e LGBTs, é que eu percebo, né, o percentual, cada ano que passa, cada vez mais, de nós, mulheres e LGBTs, entrando para disputar, entrando no cenário eleitoral, né, nesse cenário, para disputar as eleições. Tem um coletivo chamado Vote LGBT que tem publicado constantemente essas pesquisas, resultado dessas pesquisas, por exemplo, que só vem a aumentar. Pensando nesse cenário, né, nessa nossa resistência, vontade de desejo de inclusão, luta por inclusão e direitos, me preocupa muito também pensar, ao mesmo tempo em que há essa resistência positiva do nosso lado, há uma resistência negativa, que é, inclusive, com a utilização das fake news. Eu queria ouvir da senhora como que a senhora pensa que
poderá ser o impacto das fake news na vida, nas nossas vidas, vida das mulheres e LGBTs que estão disputando esse cenário eleitoral? Olha, já está sendo, né? Todos nós estamos sendo vítimas de fake news nesse período de pandemia. E isso com grave consequência para a vida das pessoas que, às vezes, deixam de tomar o cuidado necessário porque acreditam em notícias falsas. A Fiocruz, que é a principal instituição de saúde pública, sanitária no Brasil, tem sempre sido atacada por esse tipo de fake news. Eles fazem um cálculo que quase todas, 70% das informações deles são transformadas em fake news, ou seja, as pessoas pegam essas informações e modificam e transformam em fake news, portanto, impedindo que as pessoas possam ter o direito à informação correta. As mulheres sempre foram vítimas de fake news. Eu dou exemplo, sempre quer dizer, um certo exagero no sentido de dizer que nem toda mentira é fake news. Nós somos sempre vítimas de mentira, de calúnia, de difamação. Mas o que é que tem de diferente entre a mentira, a calúnia, a difamação normal, entre aspas, com a fake news? A diferença é que antes você sofria uma calúnia numa rede de televisão, num jornal escrito, não é? Você tem o direito, a lei lhe dá o direito de você contestar aquela notícia e de você exigir direito de resposta. E o meio de comunicação é obrigado a lhe dar. Mas na fake news, não. A fake news ela tem uma estratégia organizada, orgânica. É um grupo de pessoas que age de maneira orgânica, criando aquela notícia falsa e colocando na rede. Ela surge como uma senha. Uma pessoa daquele grupo planta ela, faz um Instagram com ela, posta no Facebook, posta no Twitter, e os outros imediatamente compartilham, imediatamente põem para frente aquela notícia e, além disso, utilizam também de um estímulo mecânico, ou seja, de robôs, de uma rede de tecnologia de informação através de robôs, através de uma tecnologia artificial, dando aquela notícia fraudulenta uma capacidade de contaminar milhões de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então, isto é que é a caracterização de fake news. É isso que transforma a fake news numa notícia diferente, numa notícia falsa diferente de qualquer outra notícia falsa. Ela não é um erro jornalístico, ela não é uma expressão de liberdade de opinião, não. Ela é uma notícia falsa sobre alguém, sobre alguma coisa, com interesse claro de prejudicar essa pessoa ou prejudicar a sociedade. Então, isto é fake news. Não é? E as mulheres, nós somos vítimas disso o tempo inteiro. Na campanha do impeachment de Dilma, Dilma não só era atacada como presidente da República, era atacada como mulher. Os seus ataques de baixo nível, inclusive, era na sua condição de mulher. Da mesma forma que, como candidatas, nós muitas vezes somos atacadas dessa maneira. Então, o machismo se faz presente também nesta batalha política de ódio contra as mulheres nas redes sociais. Como é que a senhora se vê, então, nesse sentido? Porque é uma força muito grande de resistência, é uma mulher. É uma mulher que está dentro, na frente, na verdade, dessa comissão. O que isso significa para a senhora? Como é que a senhora se vê dentro desse processo? Olha, é claro que é sempre muito difícil, mas Né? eu tenho mais de 30 anos de vida pública, né? Já diria que já tenho claro de que esse é um caminho áspero, um caminho cheio de pedras e cascas de banana,
não estou imune a isto, porém, também não tenho ilusões quando me coloco numa posição dessa, porque sei que, às vezes, a gente se deixa iludir, enganar, se deixa encantar com aquele poder, entre Sim, aspas, aquele momento de aparecer na TV, de ter um pouco mais de projeção de, de público, né? De projeção sim, nos meios de comunicação, mas eu não me encanto muito com isso, não, porque eu sei que o nosso caminho é um caminho longo para afirmar uma trajetória de mulher de luta, de seriedade. E desde o período de vereadora, né, de Salvador, passando pela prefeitura, na prefeitura muitos foram os ataques à nossa condição de mulher, né? Eu me lembro que eu fui candidata. Duas coisas são muito marcantes na minha vida, né? Muitas coisas, mas essas duas campanhas marcaram muito profundamente a minha existência. sim. A campanha de 1990, a campanha para o governo do Estado, em que encabecei uma chapa de 3 mulheres, Lídice, Salete e Bete. Foi uma campanha maravilhosa que ficou conhecida na Bahia como a campanha das 3 mulheres ou a campanha das 3 Marias. Não sei nem se você era nascida. Não era nascida em 90? Era. 91. Era recém-nascida, né? Nasci em Aí, 91. tá vendo? Estava Olha aí, ainda. então não era nascida em 90. Então, essa foi uma campanha linda, um jingle maravilhoso de Carlos Pita, uma obra-prima, que dizia 3 mulheres, 3 Marias, são as 3 cores da bandeira da Bahia. É muito bonito esse jingle, e a campanha foi toda centrada numa ideia força da defesa da ética na política. E nós fizemos, portanto, foi algo diferente na vida política da Bahia, acho que nunca superado. E logo depois, nós tivemos cerca de 17% dos votos em Salvador, naquela eleição, quase 10% tivemos da eleição no estado inteiro, que foi um fenômeno. Nós fazíamos campanha de ônibus, de carro, e chegávamos em alguns comícios em que a gente via que as pessoas lá embaixo diziam: o que é que essas 3 mulheres estão fazendo ali em cima deste palanque? Né? As pessoas sequer entendiam. E quando saímos daquilo, saímos com um patrimônio político, eleitoral muito importante. E essa chapa se repetiu, em certa medida, na campanha seguinte, de 1992, com uma chapa Lídice-Bete, né? A chapa de prefeita e vice-prefeita. E diversos foram os momentos em que nós fomos atacadas na condição de mulheres. Me lembro de um 8 de março, em que um jornal, que, aliás, nem mais existe, tinha lá na sua coluna política, trazia uma notinha, que não é literalmente assim, mas da minha lembrança é mais ou menos, dizia o seguinte: no Campo Grande hoje, a manifestação das mulheres teve a presença da prefeita e vice-prefeita. Manifestação de mal-amadas, com a presença das duas. Deu para sentir, né? Então, era É, um preconceito contra o sim, movimento de mulheres, muito exato. forte ainda, em 90, muito forte ainda, e contra as mulheres que estavam na prefeitura, Lídice e Beth. Então, nós também éramos mal amadas, porque estavam ali numa manifestação de mal amadas, uma manifestação que eles julgavam pequena. Então, veja bem, hoje eles pensam isso ainda, mas não têm mais coragem de falar isto. Né? Sim, A eleição ou a manifestação do 8 de março cada vez está mais forte, está mais cheia, está mais vibrante, está incorporando grupamentos maiores de mulheres, e principalmente mesmo as que não vão para as ruas, elas estão aderindo à ideia de que têm direitos, sim, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direito à projeção social, direito a votar e a ser votada, direito a estar em todas as carreiras. Nós temos um grande número de mulheres
nas universidades, sendo professoras, sendo alunas, na carreira jurídica, no atletismo. Nós temos. E isso se transformou num bordão que nós usamos agora no nosso movimento. Não existia antes, lá nos anos 80, nem 90, mas que hoje Sim, surge com muita força, que sintetiza esse pensamento, esse acúmulo de vivências. A mulher tem que estar onde ela quiser. exatamente. Então, não é ninguém, não são os homens que vão decidir que nós vamos ficar dentro de casa. Mas se nós quisermos ser donas de casa, ou se for essa a condição que tivermos, ainda assim temos o direito de ser. Exato. E pegando esse gancho que a senhora está trazendo, a mulher sempre, na verdade, deveria estar no lugar onde ela desejasse, né? Só que a questão é que nem sempre foi tido condições para isso, né? Sim. O histórico de opressão às mulheres e de lutas por direitos básicos, ele É preciso sempre dizer que foi e ainda continua sendo muito opressor, né? Só quando a que eu queria falar uma escola coisa com a senhora. pública é Oi? implantada no Brasil, Ariane, as mulheres não tinham direito a estudar. Só os homens podiam ir para a escola. As mulheres ficavam em casa e aprendiam com as mães, com as tias, ou até mesmo, quando tinham mais recursos, tinham um professor, um mestre, que ia em casa lhe ensinar todas as matérias. Entrou aqui também a nossa querida Carla, que é também uma das nossas pré-candidatas, teve um artigo dela hoje publicado no Jornal à Tarde, e é uma auditora fiscal da prefeitura, e está como você nessa nossa luta de mulheres que vão botar para quebrar nesta eleição. Mulheres Exato. competentes, mulheres capazes, mulheres combativas, mulheres de opinião. Eu acho interessante a senhora trazer isso e puxar esse gancho da Carla, por exemplo, porque é muito comum e é histórico também em uma sociedade machista, sexista, colocar, né, para as pessoas, para o sistema, que já é doloroso demais, que nós mulheres somos inimigas, né, que nós somos ameaça uma para a outra. Então, quando a senhora traz essa questão de que Competimos, né? exato. Então, na verdade, a nossa luta, ela é por um único objetivo, né? A gente entende que quando uma mulher está dentro do espaço de poder, a gente percebe que ali também é um espaço nosso. É por isso que eu estou aqui, né? É por isso que estou do seu lado, é por isso que estou. Não vi representação maior, respeito todas as mulheres, né? Mas o seu histórico, comprometimento, responsabilidade com a carreira Eu política, queria, na carreira política, me coloca muito nesse lugar de aprendizado, de querer aprender Eu também. queria dar um exemplo, Ariane. Eu queria dar um exemplo. Muita gente diz: ah, não, não precisa ter mulher para ter uma lei em defesa da mulher. Precisa sim. Em 1988, na Constituinte, nós Sim, tivemos 26 mulheres presentes naquela Constituição. E tudo o que nós temos hoje na Constituição, em defesa dos direitos da mulher, nasceu da nossa organização, daquela bancada feminina que se chamava, à época, apelidada de bancada do batom, e que tinha assessoria do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e que teve assessoria de diversas outras organizações, ONGs, né, organizações não governamentais feministas, a exemplo do Cefêmea, que sempre foi um braço do movimento de mulheres acompanhando o trabalho parlamentar. Por exemplo, outro exemplo que eu quero dar, desta mulher fantástica que eu tive a honra, a satisfação de poder conviver mais proximamente, como minha colega na Câmara de Vereadores, como minha companheira militante do movimento de mulheres no MDB, no PMDB, e depois pude contar com ela na minha prefeitura. Você sim. imagine, eu, uma prefeita mulher, que à época separada, e Uhum. todo prefeito, né, homem, tem um cargo, como tem no governo do Estado, que é para a mulher do prefeito ou para a mulher do governador. Já tem um cargo lá indicado para elas, que é um cargo voluntariado. Imagine, a mulher do governador, a mulher
do prefeito, é obrigado a fazer um trabalho voluntário. Não é algo que se estimula nela, ela é obrigada a fazer e aí cumpre. E eu, portanto, pedi a Amabília Almeida, essa mulher extraordinária que eu quero aqui homenagear, que o ano passado teve a sua biografia lançada na Assembleia Legislativa. A Amabília foi a presidente do LAR, que se chamava a Liga de Assistência da Prefeitura de Salvador. Depois nós mudamos esse nome, mas ela era, portanto, a responsável pelas ações da assistência social na prefeitura. Uma mulher de uma dinâmica extraordinária, hoje tem mais de 80 anos e continua aí, nos ensinando muitíssimas coisas. Eu posso até lhe arranjar um exemplar do livro dela, que eu vou deixar lá no partido para sortear na primeira reunião que nós tivermos presencial, para sortear entre as nossas parlamentares, porque a Amabília é um exemplo. E aí, o que é que eu queria chegar em Amabília? Nós tivemos na Constituição de 89, na Assembleia Legislativa, uma única mulher deputada. Uma única mulher deputada, que foi a Amabília Almeida na Constituição de 89. E esta única mulher conseguiu aprovar um capítulo específico na Constituição da Bahia sobre os direitos da mulher. Nenhuma outra Constituição regional do Brasil tem, só a Constituição da Bahia. Olha que coisa extraordinária. Se nós não tivéssemos a Amabília lá, não teríamos conseguido isso. Então, a presença da mulher no parlamento impacta, sim, em proposições, em propostas que são transformadas na defesa da mulher. Nós temos uma lei que é um exemplo no mundo, que é a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica. E se nós não tivéssemos mulheres no parlamento, você acha que ia ter uma lei que combatesse a violência doméstica? Não tinha, não, gente. Não tinha, não. Tem coisas que só as mulheres, por sua própria experiência, têm coragem e conseguem fazer uma legislação que diga respeito à sua luta. Como esta semana, nós acabamos de votar ontem 2 projetos de lei que são projetos que defendem, que dão mais proteção às mulheres na luta contra a violência nesse período de pandemia. Eu quero te pedir uma licencinha para saudar outra mulher de luta do PSB, Aninha Mello, que está dizendo aqui uma conversa altamente necessária e produtiva. Ela que é nossa pré-candidata a prefeita em Santo Amaro da Purificação. Beijo, Aninha. Querida amiga, mandamos um abraço para ela. Vou aproveitar e também registrar aqui que está nos acompanhando Ayala Oliveira, Jéssica Leite, Antônio Ferreira, Jorge Mendes, Luiz Fernando Macedo Costa, grande amigo, meu abraço, Marco Azevedo Machado, Robson Rocha, Diomar Veloso, Aparecida do Carmo, Ânia Oiticica, também grande combatente aí das redes sociais, Cristiana Santos, grande advogada, defensora do direito do consumidor, professora de direito do consumidor na Universidade Federal da Bahia, grande militante política dessa cidade. Também queria, Ariane, que ela viesse ser candidata a vereadora, ela ainda não quis, mas nós vamos convencer um dia dela se filiar ao PSB e ser candidata nossa. Tiago Nascimento, Jéssica Leite, que está aqui novamente nos acompanhando, já falei dela, e todos os que estão nos acompanhando, um grande abraço para todos. E você tem um grande público aí, ó, quanta gente lhe acompanhando. Deixa eu falar uma coisa. A senhora trouxe a questão a importância do protagonismo, né? Se foi necessário um capítulo para que existisse um capítulo da Constituição, foi necessária a existência de uma mulher para com isso. A gente pode concluir, então, chegar à conclusão de que se não tivesse essa mulher, não teríamos o que temos hoje. É por isso, deputada, que eu defendo a importância do protagonismo. É por isso que eu defendo a importância de, quando a gente também fala de mulheres na política, a gente entender a diversidade dentro do próprio público de mulheres.
obviamente que nós podemos ter o conhecimento e compartilhar experiências e traçar pautas de todas as mulheres, mas quando nós estamos dentro, é que nós conseguimos pautar, né, com compromisso, com seriedade, com responsabilidade e com sensibilidade do lugar de fala também, sobre o que somos, né? E é por isso que eu, enquanto mulher trans, escolhi estar dentro desse cenário para disputar também, porque nós, mulheres, temos pautas divergentes por necessidades e especificidades que atravessam nossos corpos. Eu tenho necessidades específicas por ser mulher trans, né? E aí, se a gente vai falar da raça e tudo mais, então a gente percebe que não dá mais, deputada. Foi essa minha inquietude de ficar acreditando e esperando apenas por mudanças, né, do outro, que o outro pense para com as nossas necessidades. Isso é quase que incabível, né? A gente tem pessoas aliadas, mas a gente precisa ocupar esses espaços para Claro, tentar mudar a a estrutura. luta das mulheres negras, por exemplo, ela precisa estar expressa, representada pela mulher negra, participando do processo legislativo. Não é? Nós negras de pele clara, né, temos um tipo de visão, principalmente numa sociedade como a Bahia, que tem uma sociedade de maioria negra. Então, a representação de mulheres negras de pele mais escura, que sofram a discriminação exatamente pela cor da pele, é muito importante que ela esteja no parlamento brasileiro e no parlamento municipal. Então, são representações da sociedade de maiorias que precisam ocupar o espaço que não está sendo aberto para que nós estejamos presentes. A Câmara de Vereadores de Salvador tem homens negros, sempre teve. Nem sempre homens, sempre quer dizer, há muitos anos tem, mas nem sempre homens negros que têm uma consciência da discriminação Sim, que sofre, que busque representar esta consciência e combater o racismo exato. enquanto presente na sociedade. Muitos deles, alguns deles, não digo muitos, alguns deles, às vezes, até se acomodam a um status de homem quase branco. Exatamente. Mas porque no poder. Mas cada dia mais a consciência da necessidade de combater o racismo na sociedade brasileira, na sociedade baiana, na sociedade soteropolitana, nessa cidade negra, como o recôncavo baiano todo é negro, e nós precisamos estar representados, nós precisamos nos ver na Câmara de Vereadores, mulheres, homens, negros, mestiços, até porque a luta contra o racismo não é tarefa só dos negros. Ela precisa dos não negros para sair vitoriosa. Da mesma Sim. forma, a luta das mulheres contra o machismo precisa de homens não machistas ou Sim. conscientes da necessidade de combater o machismo para nos ajudar nessa luta hercúlea, porque é uma luta cultural, enraizada profundamente na nossa sociedade. Deputada, eu fiquei pensando aqui, né, no decorrer da conversa do que a gente tem falado aqui sobre a importância da representatividade feminina, a importância do combate, na verdade, né, às fake news. Imagino que uma das estratégias, assim, né, a mais correta, penso eu, é buscar as notícias, buscar fontes verdadeiras das notícias. Só que eu fiquei pensando aqui que buscar notícias verdadeiras, as fontes verdadeiras, né, requer também, perpassa por uma questão de classe. Por exemplo, para que a gente possa recorrer a uma fonte, né, original de onde a notícia saiu, muitas vezes precisamos ter, inclusive, Wi-Fi. Por quê? Isso me preocupa muito. Eu queria ouvir a senhora nesse sentido. Se a gente pensa em nós, mulheres negras, trans, periféricas, que não têm acesso ao Wi-Fi, e a gente tem aquele controle semanal de pagar R$ 10 para ter o pacote de dados no WhatsApp.
me preocupa muito, porque o WhatsApp é algo que todas as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, né? Do pobre ao rico, podemos dizer que é a coisa mais básica por essa proporcionalidade de pacotes de dado. Eu queria. O que a senhora pensa, querer saber, né? O que a senhora pensa sobre isso? Porque buscar essas fontes, né, a fonte originária de onde saiu, nem sempre vai ser possível para essas pessoas que têm unicamente o acesso ao WhatsApp. Como a gente pode pensar em estratégias de combate à fake news a partir dessa consideração do recorte de classe? Olha, não é fácil, Ariane, mas preparar essas pessoas. A primeira coisa é para que ela não divulgue toda notícia que recebe, é que ela desconfie em certa medida. Isso vai sendo uma tomada de consciência na sociedade. Eu acho que tem muita gente que divulga fake news porque quer divulgar, porque faz parte daquela visão até perversa da pessoa divulgar aquela notícia fraudulenta. Mas tem um grande número de pessoas que divulgam porque acham que estão fazendo um favor ao outro. Então, recebe a notícia imediatamente de um golpe que está sendo dado na rede social ou de um assalto. Eu me lembro que, logo no início da pandemia, esse pessoal que fez campanha contra o isolamento botava cenas de um assalto assim, numa casa, dizendo que as pessoas estavam vindo de jaleco como médico para atender na porta. Quer dizer, o que é isso? É deixar a população em pânico, né, com aquela situação. E o outro transmite aquilo com medo de que seja verdade. Mas quando você vai olhar a notícia lá, não há em nenhum lugar, não há na televisão, nada que confirme que aquilo aconteceu. Então, eu acho, por exemplo, que a televisão é uma boa referência. Quando eu tenho dúvida de uma notícia, eu não vou procurar na rede social, eu vou procurar na televisão, no jornal, vou procurar também também na rede, no blog, Sim, etc. Mas eu daria como sugestão à pessoa que está isso. procurando a notícia para confirmar, ver se saiu na televisão. Porque não é Ótimo. possível que ocorra um fato tão importante na sociedade, um acidente, que não saia em televisão alguma. Não é possível. Com a televisão do jeito que está hoje, não é possível. A gente vê um assalto no bairro, a gente vê. Então, é importante que a pessoa procure saber se aquela notícia é verdadeira. Além de ter alguns que divulgam a notícia porque estão concordando com ela. Ah, não, eu queria que isso fosse verdade. Então, vou divulgar. Aí também não dá, né? É muito interessante. É importante trazer esse aspecto, lembrando também que possa ser, né, que muitas pessoas também, mulheres, não tenham nem acesso à televisão. Vamos pensar nesse recorte de Ah, classe, sim, né, para a gente sim. pensar no sentido assim de que é, como combater essas fake news que vem mastigada. Me preocupa essa coisa do WhatsApp, que as pessoas têm mais acesso às vezes do que a televisão, né? Com esse Sim. pacote de dados, que a notícia vem Sim, mastigada e sim. O pronta, WhatsApp é o principal, né? a principal plataforma de divulgação das fake news. É o WhatsApp. Você é Né? atacado sem saber que está sendo atacado. Né? É terrível. Né? Nós vamos ter que ter. Nós já estamos tendo esse debate na CPMI e estamos tendo também agora nessa discussão a respeito do novo projeto de lei que trata de notícia falsa, de campanha de ódio nas redes sociais, e chamar as plataformas à responsabilidade. Porque o WhatsApp ele pode não estar tendo acesso ao conteúdo que está lá criptografado, mas ele acompanha a velocidade de transmissão daquela notícia. E ele pode separar a notícia que tem uma velocidade e que foi disseminada via computador, via, é, via robô, né? Uhum. Ele pode identificar. E, ao identificar, notificar
com transparência que aquele fenômeno está acontecendo. Eu digo sempre que o robô na rede não é o problema. O robô pode servir para muitas coisas. Serve para fazer um comercial, serve para fazer um aviso importante sobre saúde, sobre uma vacina, sobre uma notícia, não é? Mas o que é o problema do robô é o robô utilizado para cometer crime. Então, o uso do robô tem que ser comunicado pela plataforma. Ele tem que dizer: você está recebendo uma notícia disseminada por robô. Aí eu vou ter condição de analisar se é falsa, se não é, se me interessa, se eu devo falar com o robô ou não quero, só quero falar com você que eu estou vendo. Mas eu posso querer falar com o robô também. Né? Cada um escolhe. Mas essa informação é indispensável que o usuário da rede tenha. Eu fiquei pensando aqui também, deputada, e eu queria muito trazer isso até para as minhas e meus seguidores e para que a gente possa também estimular mais mulheres na política. Fiquei pensando em que por que nós não estamos ocupando os espaços, esses espaços de decisão de representação em massa? Por que a maioria é homem? Por que a gente precisou abrir cotas para as mulheres, por exemplo, para que a gente possa estar ocupando esses espaços? Porque a senhora foi a primeira prefeita e única até então, né, de Salvador. Isso tudo reflete esse histórico de exclusão, de divisão sexual do trabalho, divisões das relações de gênero, que nos coloca, nos bestializa, infantiliza o tempo inteiro. E o que hoje eu, enquanto mulher trans, passo, por exemplo, uma das principais reivindicações minhas, é o que vocês, mulheres cis, passaram há muito tempo atrás, que foi a busca pelo direito à vida, pelo direito a estudar, a trabalhar. E pensando nesse histórico que a senhora tem, essa caminhada muito grande dentro da política, e das mulheres de uma forma geral, por exemplo, as mulheres elas passam a ter o direito de votar e ser votada apenas em 1932, enquanto os homens, na verdade, desde 1532 já tinham esse direito, ou seja, 400 anos mais tarde é que as mulheres vão ter esse direito, né? Então, isso tem muito a ver sobre... Me incomoda muito o termo minoria, porque nós não somos minorias. A gente sabe que não somos. Existem minorias e existem maiorias. Minorias discriminadas e maiorias discriminadas. Né? Que terminam se comportando como se minorias fossem, porque estão colocadas à margem daquele ambiente social. Eu queria saber como é que a senhora vê a situação das mulheres na política hoje, né? Passamos por todo esse período, toda essa luta de estudar, de trabalhar, de direito ao próprio corpo, né? Então, tudo isso é muita coisa para a gente se preocupar e não aderir à esfera pública, por exemplo. Né? Há toda uma negação dos nossos corpos na esfera pública para que a gente possa demonstrar, né, essa incapacidade de que, na verdade, nós somos capazes, mas é o desejo de ver incapaz. Como que nós podemos, por exemplo, ter mulheres maravilhosas, mais Lídices, mais Ariane Sena, por exemplo, estando, né, nessa luta, se a gente não é estimulada para, né? Então, eu preciso me colocar, enquanto mulher trans e negra, de dizer que é um esforço muito grande estar também nesse cenário de disputa, né? Porque... Sim, Ariane, você veja, quero registrar que passou aí também nosso companheiro Vitor Gantuá, nos dando um abraço, agradeço. Veja bem, quando a mulher começa a ter o direito a participar da política, votando e podendo ser votada, o desestímulo é tamanho para que ela, imenso para que ela faça isso, né? Isso. Ela está lá, as pessoas consideram o discurso machista de que a política é uma coisa ruim, a política é uma coisa suja, você não deve se meter nisso, afinal de contas, você é uma dona de casa, você tem seus filhos, você não pode se expor a conviver com essa gente que não presta. Né? Você veja que vai se formando essa história de desqualificar a política, desqualificar os políticos, vem de muito tempo, porque você vai afastando os bons, os cidadãos que acompanham, que trabalham, que
discutem, que sabem que é preciso que tenha leis boas, né? Eles vão se afastando daquilo assustados com essa ideia. E a fake news agora também vem nesse caminho, porque ela busca intimidar as pessoas. E a pessoa vai dizer, eu vou entrar na política o quê? Para tomar os ataques que Lídice está tomando, que Ariane toma nessa rede social, vou não, fica logo com medo. Né? É isso. Mas isso tudo tem que ser combatido, porque vem justamente para desestimular a participação do cidadão de bem, né? Das pessoas de bem, melhor dizendo, e que precisamos cada vez mais tê-los na política. E as mulheres também. Se você vai numa reunião de bairro para tratar de qualquer assunto, o prefeito vai tratar do esgoto na rua, vai ter lá a maioria de mulheres. Se você for uma reunião para tratar da escola daquele bairro, vai ter lá a maioria de mulheres. Exato. De saúde, vai ter lá a maioria de mulheres. Então, a mulher participa da política. Ela vive a política, inclusive, territorial, a política de onde ela mora. Também, quando tem um sindicato, a mulher participa. Tem categorias imensas que são maioria de mulheres, enfermeiros, professores, as categorias públicas, quase todas. E nós participamos também. Mas eles querem que a gente participe na base. Mas o poder político do presidente do sindicato, da diretoria do sindicato, do presidente da associação, do Sim, bairro, seja dos homens. exatamente. E é mudando aí embaixo que a gente vai mudando em cima também. Né? Se a gente está lá participando da associação de bairro, a gente tem que ir para a diretoria, a gente tem que ser presidente da associação. E assim a gente vai conquistando espaços. Como é que a gente conseguiu aumentar agora, de forma tão repentina, o número de mulheres? Pela primeira vez, a gente subiu 50% a bancada de mulheres numa eleição. Por quê? Porque teve fundo partidário, gente. Porque os 30% foi assegurado do fundo Sim, partidário para as mulheres. Aí exato. eu vejo os homens, logo depois dessa experiência, porque laranjas, a gente não pode, tem que mudar a lei, porque não tem mulher para ser candidata. Claro que não tem mulher para ser candidata, se ninguém Sim, estimula a mulher para ser candidata, se ninguém promove a mulher dentro do partido para que ela chegue a posições de poder internamente no partido. Né? Eu agora voltei a apresentar um projeto de resolução para que os partidos políticos todos sejam obrigados a colocar 30% de mulheres nas suas direções. Por quê? Porque quando você tem uma mulher que começa a participar de partido, já é uma coisa a mais na vida dela. sim, Porque ela participar do sindicato, da associação de bairro, está ali muito diretamente vinculado à vida cotidiana dela. Quando ela decide abraçar um partido, uma ideia política, olha que coisa boa. Aí a gente deixa ela lá, no lugar dela, militando no bairro, militando. Nunca bota ela numa presidência do partido, sim, numa executiva do partido. Não pode ser assim. Tem que ter. Tem que ter. Né? Porque isso faz parte do aprendizado, da formação da mulher como política. Como política. Então, nós precisamos dessa participação e precisamos que o fundo partidário possa continuar se mantendo no mínimo 30% para as mulheres, porque foi aí que nós crescemos. Foi aí que todos os partidos saíram correndo atrás de mulher que queriam ser candidata. Mas elegeu gente que nunca tinha participado da política. Paciência. Quantos homens a gente elege que nunca participaram da política? Quem disse que todo homem que é eleito é competente, é experiente e entende do que está fazendo? sim, Não, a gente cansa de ver aí jovens sem nenhum preconceito, que eu acho que é um espaço muito importante também para que a gente garanta a juventude na política, mas uhum, jovens brancos, de classe média, que chegaram
a ser vereador, deputado, sem nenhuma experiência do que é a vida do povo de sua cidade, que o prefeito leva para o bairro e elege, com a base na máquina do prefeito. Tem gente que nem estudar na Bahia estudava. Sim. Estava fora do Brasil, não é da Bahia, não, fora do Brasil, que Sim. estudou nos livros lá o que é que o Brasil, o que é que ele pensa que é o Brasil e como deve ser. Que chegou de paraquedas na cidade de Salvador, na eleição seguinte estava eleito vereador. Que negócio é esse? Quem disse que isso é legítimo? Quem Uhum. disse que ele representa mais a cidade de Salvador do que um líder comunitário negro que está ali há anos batalhando em defesa daquela população? Agora, o que é que ele tem que o líder popular não tem? Ele tem um Uhum. apoio dos partidos elitizados, ele tem a estrutura da prefeitura ou de um outro governo que transforma ele num candidato viável. Então, nós precisamos do fundo partidário, sim, para que as mulheres possam ingressar, ter essa condição mínima. O fundo partidário certamente não dá para eleger todo mundo, nem dá para sustentar uma campanha milionária, que é outra coisa que nós precisamos mudar no Brasil. Uma Sim. reforma política que seja capaz de diminuir drasticamente o custo de campanha em nosso país. Com isso que a senhora está falando, eu penso sobre mim, né? Refletindo através desse conhecimento que estou tendo contigo. Penso que, e afirmo que estou pré-candidata, mas não estou política agora, né? Eu faço política desde os 13 anos, quando fui expulsa de casa, que tive que lutar pelo direito ao nome, direito à sobrevivência, direito à moradia, e aí passando por movimento social, e hoje dentro do Estado, né, na estrutura do Estado, que é um olhar um pouco, né, um pouco diferente do movimento, mas que ainda carrega muito essa questão da luta. E com isso que a senhora falou, é muito triste a gente pensar, e eu queria deixar essa reflexão, porque esse coletivo chamado Vote LGBT apresentou a pesquisa, por exemplo, informando que LGBTs não votam em LGBTs. Né? Isso é muito preocupante. Por que é preocupante? Porque há uma ideia de desvalorização, a autoestima, por exemplo, a baixa autoestima, ela já é intrínseca dentro de nós, né? Já nos é retirada essa estima o tempo inteiro, ao nível de que a gente possa estar nesse processo também de continuar acreditando no homem branco, cis, hétero, ou então, por exemplo, votando, sabem quem? Aquele que vai dar o gás ou a cesta básica, né? E nisso a gente vai percebendo, elegendo e ao mesmo tempo a gente reclama, mas por que não muda? Por que entra governo e não sai governo? Porque eu penso, deputada, que na verdade quem deve mudar não são os governantes apenas, mas os próprios brasileiros. A própria concepção que a gente tem do que é política, do que é fazer, do que realmente a gente quer. Né? Se vale a pena algo a curto prazo, que é uma cesta básica, por exemplo, ou um asfalto, um breve asfalto, ou uma continuidade, ou projetos, né? Percepção a longo prazo de sobrevivência para a nossa população. Não é Mas verdade? olha, Ariane, veja bem, tem sempre que dar o primeiro passo para poder a gente correr. Então a gente não pode se desanimar, né? Mulher também, toda pesquisa que a gente fazia até pouco tempo, pesquisa majoritária, sempre dá que a mulher vota mais no homem do que na mulher. Mas isso vai mudando, com o tempo foi mudando, A gente está né? Foi buscando. mudando. E os homens passaram a votar em mulher também, o que é extremamente importante, porque nós queremos representar a sociedade. Quando os Isso. homens se elegem, representam homens e mulheres. Nós queremos representar homens, queremos representar mulheres e homens, e representar a causa da mulher. Né? Então, a história de que mulher não vota em mulher, negro não vota em negro, LGBT não vota em LGBT, isso só muda com a experiência da luta política e com candidaturas. É preciso ter a coragem de
se apresentar e de continuar lutando, porque aí vai se tornando uma coisa natural a presença desses segmentos na política eleitoral. Abraço aí para nosso companheiro do partido, Vitor Cantuá, a Carla, que está aqui também. Jéssica, que é pré-candidata lá em Conde, Sirlene Melo, que entrou aqui, nossa companheira também, Gislane Santos, de Vitória da Conquista, será? Cristiana Santos. Do bairro da Paz, Essa sim, Cristiana pré-candidato também. é do bairro da Paz, a nossa Sim. Cristiana Santos, que é homônima da advogada Cristiana Santos, mas que é a única mulher que é a nossa pré-candidata a vereadora lá no bairro da Paz. Acho que é a única candidata lá no bairro da Paz, nascida e criada naquele grande bairro que eu tive a oportunidade de ver nascer na cidade de Salvador. Deputada, para finalizar, né, nesse sentido de a gente fechar essa conversa, como Tâmara, que não posso deixar de mandar um beijo para Tâmara Azevedo, minha querida. Saudade também de você. beijo para todas as mulheres aí do partido, os homens também que passaram Os aqui nos homens também, parabenizando, né? Nós precisamos de claro. vocês, dessa consciência política. Marco, Olha, Fábio, aqui eu acabei de passou por ver, você aqui, falando de mulheres Vitor trans, acabei de Cantuá, ver aqui uma notícia. A Valentina Sampaio é a primeira mulher trans a posar para o Esportes Illustrated, né? Uma sim. revista de esporte e uma revista é, não brasileira. Né? Ela é uma Uhum. top model cearense. Sim, Então, fazendo história aí, tá vendo? Um modelo transgênero. Isso é muito importante para a luta. É como eu disse, tem que ter uma primeira vez. é isso, né? Mas a questão é que a gente está cansada, deputada, de estar nesse lugar da primeira o tempo inteiro. A gente quer a segunda, a gente quer a terceira, né? E a É gente precisa verdade. continuar acreditando que mais mulheres estarão dentro desses espaços. Eu sou a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, a primeira a estar na defensoria, a primeira a estar dentro do mestrado em estudos étnicos e africanos na UFBA. Mas cadê a segunda? Né? Isso fala muito de uma estrutura para além de Mas mim. para você sair, você é Né? primeira nisso. Se você chega e é a primeira da Câmara, o seu lugar será ocupado por outras. Sim, quando a mulher vê outra no espaço de poder, ela percebe que o lugar é o seu, com certeza, eu defendo isso. É por isso que eu estou Kátia aqui, Mello, do seu meu grande lado, beijo. contigo. Kátia, um beijo, viu? Obrigada aí pela audiência, Outra por estar mulher aqui. lutadora. Oi, Fabinho aí, nosso querido. Fábio, nosso companheiro do partido. O que é que a senhora desejaria, deixaria para a gente de mensagem, de desejo para as mulheres, todas as mulheres, cis, trans, negra, branca, todas as mulheres? O meu desejo é que a gente consiga superar, passar por essa dor da pandemia, das dificuldades que trazem mais dificuldade ainda para as mulheres. Nós, por exemplo, estamos vivendo nessa pandemia uma intensidade grande, uma intensificação grande da violência contra a mulher. Então, unir. A nossa palavra de ordem é união. Ninguém larga a mão da outra, desculpa, que é para poder Sim. a gente ter condição de ter força de vencer. Né? Todo peixe pequeno anda em cardume. E é isso que as mulheres precisam, porque juntas somos fortes. E enfrentamos e vencemos. Então é isso, eu deixo aqui minha palavra de gratidão, te dizer que estou muito esperançosa por mudanças, estou dando o meu melhor e continuarei dando o meu melhor, né, para estar contigo do seu lado, dentro do partido, mover estrutura, mostrar para que vim, né, te dizer, repetir que essa é uma grande inspiração para mim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, tá, gente? E é Olha, isso. Ariane, deixa eu te dizer, eu estou me colocando à Claro. disposição das candidaturas do partido, especialmente mulheres, mas também das dos homens, para a gente, mesmo nesse período de contato remoto, que a gente não faça apenas live, que a gente possa fazer a reunião com a sua estrutura de mandato, né? Ótimo. O seu grupo de apoiadores para discutir a sua campanha, ver as Isso. necessidades, o que é que nós, enquanto partido, podemos contribuir
com a outra para poder fortalecer esse movimento e a gente entrar no período da eleição com mais força ainda. Unidas somos fortes. Então é isso. Está dito pela palavra da nossa pioneira. Agradecer, tá, gente? Boa noite a todas as pessoas. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer desejo de saber um pouco mais também sobre a minha trajetória, a nossa trajetória, que a gente possa estar nos procurando na rede, a gente vai conversar e manter esse vínculo, tá bom? Estou muito feliz. Bom, muito bom. E me sentindo muito desafiada também, porque é um desafio muito grande. Estar do seu lado, Muito dentro de um grande. partido sério. Mas né? eu confio que você vai fazer isso muito bem. É isso. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau. Tá bom, tchau.